Olá, tudo bem? Nessa questão aqui do Enem, que fala, né, sobre o ventilador em um carrinho com uma cartolina aqui, para onde que se move, qual é a velocidade, o que que vai acontecer, a gente vai ter que analisar todos os fatores que estão aqui nesse carrinho e vai ser muito mais fácil se a gente fosse como olhar de baixo ou de cima, mas que a gente tenha uma visão melhor de como que vai acontecer essa reflexão aqui do vento nessa cartolina, como que vai acontecer, né, a conservação da quantidade de movimento nesse corpo e tudo mais. Como ali não fala nada sobre desprezar as dissipações de energia, não fala nada sobre ser um sistema conservativo em relação à energia, então a gente tem que considerar que pode sim acontecer uma dissipação. Tá? Então, as dissipações devem ser consideradas. Além disso, ele fala ali que nenhuma outra força externa está atuando. Se nenhuma outra força externa, né, não tem, por exemplo, uma pessoa vindo empurrar esse carrinho aqui pro lado, ou puxando, ou o vento de fora que está atuando nesse carrinho. Então, se não tem nenhuma força dessas, se são apenas as forças internas, por exemplo, a força desse vento que é produzida pela própria ventoinha que está dentro do sistema, então a gente tem a conservação da quantidade de movimento, tá bem? Então, o que que vai acontecer aqui, ó? No primeiro caso, essa ventoinha, ela vai jogar o ar para cá. Então, quando ela joga o ar para cá, esse ar ele vai encontrar com a cartolina. Como a ventoinha ali é muito pequena, né, que ela fala, considere uma ventoinha muito pequena. Então, isso vai dizer pra gente que todo o ar que essa ventoinha produzir vai vir incidindo na cartolina. Não vai ter, por exemplo, um ar que vem aqui e escapa, entende? Então, todo o ar aqui vai pegar e vai incidir na cartolina. E são várias formas, né? Ela vai incidir aqui reto, que daí depois vai voltar, vai incidir aqui oblíquo. E quando ela vai incidir na cartolina, né? Ela vai fazer o quê? Esse vento, ele vai se refletir. E quando esse vento se reflete, ele vem aqui para trás. E é nesse momento aqui que a gente vai começar a ver a análise da energia. Por que que o meu vento vai se refletir? Porque o meu vento tem que continuar se propagando, não tem como o vento simplesmente deixar de existir. Então, o meu vento vem aqui, ele encontra uma barreira. Quando ele encontra uma barreira, ele vem aqui, se reflete e começa a se propagar lá para a esquerda. Mas lembra que isso aqui vai considerar como sendo uma colisão. E na colisão, né, a gente tem ali a dissipação da energia. Porque na prática mesmo, né, como ele tá falando ali de um experimento, num experimento, quando o Enem fala assim, foi feito um experimento, tente considerar, assim, as questões mais na prática, mais reais, tá? Não tão idealizadas. Na prática, não tem como acontecer uma colisão perfeitamente elástica, ou seja, quando existe uma colisão, por exemplo, do ar colidindo aqui com a vela, não tem como a energia se conservar perfeitamente, tá? Sempre vai haver uma dissipação. Então, com uma dissipação, o que que a gente vai entender? A gente vai entender que a velocidade vai diminuir. Então, a velocidade desse vento aqui para trás vai ser menor do que a velocidade desse vento que ele tinha aqui para frente, né? Que é a velocidade com que a ventoinha emite o vento. Então, através dessa dissipação de energia por uma colisão, porque essa colisão aqui vai ser só elástica, né, parcialmente elástica. Então, a gente tem que o vento ele vai refletir, começando a se propagar para trás, né? E essa velocidade aqui vai ser menor. Se a minha velocidade é menor, então a minha quantidade de movimento também é menor. Por que que nesse momento aqui, né, a gente vai ter ali a dissipação e daí a quantidade de movimento vai se alterar?
mas a quantidade de movimento que a gente vai analisar vai ser a quantidade de movimento final desse barco aqui, que vai ter aqui, ó, a quantidade de movimento do vento para cá. Porque todos os ventos, eles vão sendo refletidos para cá. E com o meu vento sendo refletido aqui para a esquerda, né, todos esses vetores, eles vão acabar se somando. E quando esses vetores se somam, a gente vai ter ali, né, uma quantidade de movimento resultante para a esquerda. Aí lembra da conservação da quantidade de movimento? Com essa quantidade de movimento para a esquerda, o barquinho vai ter que apresentar uma quantidade de movimento para a direita, para que seja possível, né, na soma vetorial final, gerar o zero, que era o igual ao inicial aqui, que ele estava em repouso. Aí, se você me pergunta, mas por que eu não considero a quantidade de movimento, por exemplo, aqui desse vento que está incidindo na cartolina? Porque aqui a gente ainda está considerando o caminho do vento. A gente, para considerar, né, a quantidade de movimento final que esse vento vai exercer sobre a cartolina, a gente tem que ver aqui a quantidade de movimento final. Depois que todos os processos já aconteceram, a gente tem que ver qual é o final, o estado final que esse vento vai apresentar, que no caso vai ser a quantidade de movimento para cá. Essa quantidade de movimento aqui para esse lado acaba não contabilizando, por quê? Porque esse aqui não vai ser o estado final do vento. Esse aqui não vai ser, né, digamos assim, o impulso que esse vento vai produzir na cartolina, não vai ser a quantidade de movimento que esse vento vai produzir na cartolina. Daí também tem outra forma que a gente tende a analisar, né? Além de saber que o estado final do vento vai ser para a esquerda e que por esse estado final ser para a esquerda, a quantidade de movimento do vento vai ser para a esquerda, é o para-ação-reação. Quando esse vento ele incide aqui na cartolina, existe uma força de ação, né, para cá. E daí a cartolina empurra esse vento para cá. Quando a cartolina empurra esse vento para a esquerda, o vento empurra a cartolina para a direita. Então, quando a cartolina é empurrada para a direita pelo vento, ela vai ter um movimento aqui para a direita, tá bem? Só que como vai haver essa dissipação, a velocidade vai diminuir, a quantidade de movimento vai diminuir, então a velocidade que esse barquinho aqui vai adquirir vai ser menor, então a velocidade em A vai ser menor. Por quê? Porque nós teremos dissipações diminuindo o valor dessa quantidade de movimento que vai ser aplicada sobre a cartolina, e se eu diminuo a minha quantidade de movimento, eu também diminuo a minha velocidade, né? Que daí você tem aqui o para-ação-reação também. Daí, o que vai acontecer no final? Eu vou ter a minha quantidade de movimento para a esquerda com a quantidade de movimento do barquinho para a direita, tá bem? É sempre lembrar assim, como esse vento vai ser refletido aqui para a esquerda, né? Como a cartolina vai colocar uma força para refletir o vento para a esquerda, quando ele chega aqui para que ele consiga continuar se propagando, então esse vento, quando ele chega aqui e ele vai incidindo na própria cartolina, ele vai produzir aqui para a direita. E além disso, né, como esse vento ele vai chegando inclinado, se a gente faz a soma vetorial, né, dessas quantidades de movimento, algumas partes delas, partes verticais da inclinação, elas vão acabar se anulando. E daí, a parte da horizontal, no caso, né, ela vai acabar sendo igual à parte da horizontal que está aqui para a esquerda. Mas por que que a gente não considera aqui? Porque essa parte aqui não é a final do movimento do vento,
tá? Então, quando você vai analisar ali a influência da quantidade de movimento, você vai fazer o quê? Você vai pegar a quantidade de movimento final que esse vento vai ter, ou seja, no estado final dele, e a partir dessa quantidade de movimento final que o vento vai apresentar, então a gente vai ter a quantidade de movimento que o barco também vai apresentar, tá bem? Como esse não é um sistema isolado, não é um sistema conservativo, né? A gente vai ter a dissipação da energia que faz a velocidade desse barquinho lá ser menor, tá bem? Mas tá entendido, ó? Esse vento ele vai vir, vai refletir para cá com a quantidade de movimento para a esquerda e o barquinho para compensar vai ter uma quantidade de movimento para a direita. E também tem aqui que o vento, né, vai chegar empurrando essa cartolina para a direita, enquanto que a cartolina empurra o vento. Veja que são dois corpos diferentes. A cartolina empurra o vento para a esquerda. E aqui na situação B, né, acho que é a mais tranquila, que esse vento vai diretamente produzir uma quantidade de movimento para a esquerda, para cá, com a velocidade do próprio lançamento. Então, o barquinho vai ter que produzir uma quantidade de movimento para a direita com a mesma velocidade de V. Então, a velocidade do B vai ser maior, tá bem? Mas como os dois vão se mover para o mesmo lado, os dois vão ser maiores que zero, mas a velocidade de B vai ser maior do que a velocidade de A. Com colisão, sempre há conservação da quantidade de movimento, então a quantidade de movimento aqui vai se conservar com a quantidade de movimento aqui do barquinho, tá bem? A quantidade de movimento final do vento vai se conservar com a quantidade de movimento final do barco.